Olá, vamos falar a respeito hoje nesta aula sobre ângulos e vistas, dando continuidade à geometria e ideias iniciais. Então, na aula de hoje, vamos falar a respeito de ângulos, como eles são formados, o que são ângulo de visão e o que são vistas, né? Como que eu classifico essas vistas, como que eu classifico os ângulos de visão e como eu classifico um ângulo. Então, o giro nos dá a ideia de ângulo. Como assim? Se eu pegar aqui e girar essa semirreta, né, no sentido aqui anti-horário, eu posso obter um ângulo de meia volta. Se eu der uma volta completa, eu tenho um giro de uma volta, vou ter um ângulo de uma volta. Se eu der um giro de um quarto de volta, eu vou obter um ângulo de um quarto de volta. Mas o que seria um giro de meia volta? Um giro de meia volta é eu sair da posição que está essa semirreta indicada em vermelho e chegar na posição que está essa semirreta indicada de preto. E quando eu tenho um giro de meia volta, nós iremos estudar isso um pouco mais à frente, nós temos um ângulo de 180 graus. Quando eu tenho o giro de uma volta completa, eu tenho um ângulo de 360 graus. E quando eu tenho um giro de um quarto de volta, eu tenho a representação de um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Agora vamos ver a representação desses ângulos aqui. Então, observe aqui esse ângulo AOB. O que seria o ponto O? O ponto O nada mais é do que a origem das semirretas OA e OB. Então, eu tenho duas semirretas com a mesma origem. E essa origem do ângulo também é conhecido como vértice do ângulo. Então, o ponto O, para mim, está sendo o vértice. Por que é o vértice? Porque é onde que dá origem às duas semirretas que formam o ângulo AOB. Tá? Então, observe que OA é uma semirreta, OB é a outra semirreta, e elas formam o que nós chamamos de lados do ângulo. Então, eu tenho a origem, que é o vértice, e os lados que são representados pelas semirretas OA e OB. E como que eu represento esse ângulo? Então, esse ângulo ele pode ser chamado de AOB, BOA ou simplesmente ângulo O. Observe que quando eu falo em ângulos, eu coloco o acento circunflexo na letra que está indicando o vértice do ângulo. Tá? Então, observe que tem um acento circunflexo na letra O. O acento circunflexo pode ir numa consoante? Pode, porque nesse caso vai representar ângulos. Então, a letra que estiver representando o vértice do ângulo, você coloca então o acento circunflexo. E agora, o que seria o ângulo de visão? Por exemplo, aqui eu tenho duas representações, a posição 1 e a posição 2. Então, uma posição mais longe de um objeto e uma posição mais próxima do objeto. Seria como se eu estivesse observando, né, um objeto. Quanto mais próximo eu estou, maior vai ser esse ângulo aqui. Quanto mais distante eu estiver do objeto, menor é o ângulo que está sendo formado. Então, o ângulo de visão é o ângulo entre duas semirretas que partem do olho, né, do observador, e vão até a extremidade daquele objeto que eu estou observando. Então, observem que as duas semirretas aqui, elas vão sempre nas extremidades desse objeto. Então, observe que quanto maior a distância do observador, menor é o ângulo de visão. Então, quanto mais distante eu estiver desse objeto, menor é o ângulo de visão. Agora, o que são as vistas? Né? Então, eu imagino aqui um objeto tridimensional. Quando eu olho ele de cima, eu vou apenas conseguir enxergar essa parte que está de verde, que é chamada de vista superior. Aí eu faço a representação plana dela. Então, no caso, você tem dois retângulos aqui que representam essa vista superior. Quando eu olho o objeto de lado, eu tenho uma vista que é chamada de vista lateral, que está representado por essa outra cor aqui. E quando eu tenho a vista frontal, que é quando eu vejo o objeto de frente, eu tenho essa representação em branco aqui, que no caso indica que eu estou vendo o objeto pela frente. Então, eu posso observar um objeto de cima,
então eu vou ter a vista superior dele, posso observar de lado, então eu vou ter a vista lateral, ou então posso observá-lo de frente, onde eu vou obter a vista frontal deste objeto. E aí, para você se familiarizar mais ali com o assunto, tem algumas atividades também no livro didático, que vão da página 61 à página 64, e no caderno de atividades também, páginas 35 a 37. Então, revisem de novo a aula, revisem os conceitos. Uma ótima semana de estudos para você.